E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Emerson Peixe, de volta aí fazendo um vídeo pra vocês aí, falando aí da vida, do cotidiano, das psicoses, dos problemas. E hoje eu quero manter o foco aqui em várias coisas, tá ligado? Que tem me enchido bastante o saco ultimamente. Eu vou falar num contexto geral sobre vários assuntos aqui, então eu vou falar pra você que se você não gostar de alguma coisa no começo do vídeo, duas coisas. É, primeiro, vai tomar no cu. Segundo, já desliga essa merda, que se você ouvir alguma coisa que você não gostar, você não precisa curtir, nem vem xingar, nem criticar, porque você vai ouvir merda pra caralho de mim. É, eu sou assim, foda-se, eu tenho a minha vida, eu tenho um pensamento. é, Como que eu vou explicar pra você? Meu pensamento é o seguinte: me perguntaram por que eu sou tão revoltado e por que eu falo todas as coisas que eu quero falar. E é bem simples, eu tenho uma vida só pra seguir. Primeiro, eu sou ateu, eu não acredito. Ah, você não acredita em Jesus Cristo? Não, eu não acredito em Deus nenhum, mano. Eu não acredito em Deus nenhum. Então eu não acredito em vida após a morte. Pra mim isso daí é idiotice, isso daí é coisa que inventaram para as pessoas se iludir, para, sei lá, inventaram como. Se você parar para pesquisar sobre religião em termos geral, tipo, todas as religiões que sempre existiram, a religião ela sempre existiu apenas para apoiar o lado político. Aí você mata em nome do seu Deus para conseguir território, para seguir as leis que são colocadas. Geralmente as leis elas são parecidas tanto na religião quanto no estatuto, tipo, é a mesma, as leis são parecidas, então assim, para começar, a lei começou com religião, né, com mandamento e tal, começou com religião. Eu não acredito que existe uma vida após a morte. Isso daí me deixa mais limitado a fazer tudo o que eu quero aqui, em vida. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, o que eu tiver que falar, o que eu tiver que mostrar, ou tentar ensinar, eu repassar para frente, eu tento em vida, mano. Não vou vir assombrar ninguém depois da morte. E nem vou pra um céu colorido. Até porque se você acha que você vai pro céu porque você é santinho, você está errado. Segundo, se você parar para pesquisar, existem vários tipos de inferno. Para cada religião existe um inferno diferente. E cada religião diz que se você não segue ela, você vai para o inferno da outra religião. Então, tecnicamente, todos vamos para o inferno. Então, todo mundo vai para o inferno nessa porra. Então, tanto faz o que você acha ou não acha. Começar a falar assim de um assunto que muitos têm falado ultimamente, é homossexualismo, né? Que eu acho sobre homossexualismo? Cara, eu acho que eu sou o seguinte, eu não me importo se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se ele é bissexual. Se você me tratar de um jeito, eu vou te tratar do mesmo jeito. É assim, eu tenho amigos gays, eu tenho amigo hétero, eu tenho amigo que eu nem sei o que é, mas tem umas coisas que eu não gosto, é viadice. Viadice não tem nada a ver com homossexualismo, né? Deixar bem claro. O que é viadice, na minha opinião? No Brasil, o problema do Brasil hoje, na minha opinião, não é nem os governantes. Também, né? Mas os governantes são brasileiros. Em si, o problema do Brasil é o brasileiro. Porque o brasileiro, ele é preguiçoso e burro. Essa é a verdade, cara. O brasileiro é preguiçoso e burro. Antigamente o pessoal fala assim, a gente não tem acesso à educação tal. Beleza. Nessa parte é verdade. O brasileiro não tem acesso à educação, a um monte de coisa, é privado de bastante coisa. E eles vão dizer que 80% do Brasil tá uma merda, é pobre. Mas o brasileiro também não vai atrás. Tipo, quando ele tem acesso, ele não vai atrás. Se a pessoa tem internet, ela não pesquisa. Em vez de ela usar o tempo útil dela para ler um livro, para, sei lá, para saber o que está acontecendo no seu próprio país, usar as mídias disponíveis que ela tem ali, ela prefere baixar música, ela prefere ver fofoquinha, ela prefere falar da novela, em vez de ver o que está acontecendo. Eu tô cagando para Rede Globo, para Record, para todas essas bostas, eu não vejo televisão. Eu sei bem o que está acontecendo na atualidade, eu sempre estou informado com notícias do que está acontecendo. Eu tenho uma opinião própria, ninguém forma a minha opinião. É assim que eu sou, pelo menos, eu não sei vocês. As pessoas se influenciam muito no Brasil. E por essa parte, assim, de o brasileiro não ter tanta instrução, isso parte também, muito culpa do governo não ter educação, não ter instrução, acaba tendo assim, um índice de pobreza muito grande no nosso país. E existe a diferença entre a pessoa pobre e a pessoa humilde, né? Porque o pobre ele não é pobre só materialmente. O pobre ele é pobre também aqui dentro. Tipo, o cara é pobre
geral, tá ligado? Espiritualmente também, essa é a palavra que eu queria achar. Aí você traz para os dois meios. Tem o cara que é pobre, mas ele batalha por uma vida melhor, sonha com alguma coisa melhor. Ele corre atrás. Cara, eu já conheci, já sei de história de pessoas que, tipo, que não tinha nada, era pobre pra caralho, entendeu? E foi atrás, assim, de conquistar essas coisas. E eu conheço também o pobre que arranja 5 filhos para conseguir ajuda do governo por cada filho que ele tem e que fica dependendo de Bolsa Família. Isso daí é um parasita, cara. Isso tem muito no Brasil. Dado esse lado, também tem as pessoas que sempre, devido a uma situação, se aproveita dela para fazer praticamente a mesma coisa. Por exemplo, da parte que eu tava falando de gay. Tem o gay, que é gay, na dele, ele é gay, mas ele trabalha, ele estuda, ele corre atrás, ele vive a vida dele. E o fato dele ser assim não incomoda ninguém, cara. Ele tem a vida dele, ele não incomoda ninguém. Aí tem a bichice, tem a viadice, que é a bicha pobre. O que é a bicha pobre? Ela quer um bolsa gay do governo. Por ele ser gay, ele faz escândalo, ele anda na rua jogando a sua gaysice pro ar. Cara, eu tenho amigo gay que não gosta disso, tá ligado? Eu tenho amigo gay que fala que isso daí só envergonha os outros gays. Eu vou te dar um exemplo simples da diferença de homossexual e viadinho. Homossexual, Fred Mercury era homossexual. Cazuza era homossexual. O outro ícone, o Renato Russo, cara, era homossexual. Até a Vera Verão, mano, que fazia EPA! Era homossexual. Não era viadinho. Você não via eles fazendo escândalo na rua. Vocês não viam eles enfiando crucifixo no rabo para chamar atenção, falando que queria igualdade. Cara, se você quer igualdade, haja de igual para igual. Não queira igualdade, seja a igualdade. As pessoas vão te respeitar pelo que você faz, pelo seu caráter, não pelo nhenhenhen que você quer opor. Você não vai conseguir uma fila preferencial no Itaú porque você dá o rabo, entendeu? Agora eu vou falar outra coisa. Quem critica é o pessoal que é gay. O pessoal que é homofóbico, gosta de criticar e fala bem assim, porque eu sou contra porque Deus não fez Adão e Eva. Pra começar, caguei pra qualquer tipo de Deus porque eu sou ateu. Eu não acredito que a gente foi feito Adão e Eva. Porque se Deus fez Adão e Eva, então Caim matou Abel e Caim depois não tinha quem reproduzir e comeu a mãe. É isso mesmo? Tá errado, entendeu? Você tem que parar pra... Tem gente que pergunta pra mim assim, você virou ateu de uma hora pra outra? Não, eu fiquei 15 anos dentro da igreja. 15 anos eu frequentei a igreja, fiz estudo bíblico, conheço muito mais a Bíblia de capa a capa do que você deve conhecer e foi isso que me tornou ateu. Estudar história, estudar ciência, estudar a Bíblia, analisar os dois e ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? E muita gente vem argumentar comigo, não tem nem argumento, só quer teimar. As pessoas têm essa mania, elas não correm atrás das informações, elas são instruídas desde pequena de uma forma, e dessa forma que você é instruído, você cresce pensando assim. E aí você apenas concorda, entendeu? Essa é a diferença das pessoas. Tem pessoa que ela vai atrás da informação, ela forma opinião própria, e a pessoa que só concorda com o que é falado para ela desde pequeno. Eu sou uma pessoa que fiz a minha própria opinião. Eu tenho opinião formada das coisas que eu aprendi com o tempo, entendeu? Voltando à parte de quem é homofóbico. Eu os caras falando assim, porque dois gay não pode reproduzir. Né? Da mesma forma que 8 milhões de crianças estão abandonadas no nosso país por casais que eram héteros, né? Muito interessante essa parte, enquanto um casal gay que diz que se ama de verdade, quer ter uma criança, quer dar o melhor pra ele, tem um monte de casal hétero aí abandonando a criança devido ao nosso país ser uma merda, né? Devido ao nosso país ser uma bosta. Essa é real, não adianta falar, passar a mão na cabeça do governo brasileiro, que não é. O nosso país é uma bosta, o nosso país é uma merda, tá? É um ciclo vicioso, é uma coisa que não termina nunca, tá ligado? Eu não sei quando que esse país vai pra frente, porque cada ano que passa é pior. Você pode tirar Dilma, colocar outro, e colocar outro, e colocar outro. É como eu falei, o problema do Brasil é o brasileiro. Enquanto o brasileiro ficar batendo panela indo pra rua, isso daí não vai mudar nada, cara. Hashtag vem pra rua. Mano, eu saio pra rua todo dia pra trabalhar, não muda nada, tá ligado? Ir pra rua, voltar à rua. Ir pra rua, voltar à rua. Isso não vai adiantar de nada.
O brasileiro tem que ter a convicção de que ele quer crescer e quer mudar. Cada um tem que ter essa convicção própria, entendeu? Não adianta no querer, tipo, essa parte de querer culpar alguém, culpar um governante, culpar alguém. Cara, o brasileiro tem que querer crescer. Todo mundo tem que. Cada um tem que ter consciência de que não pode viver às custas dos outros, entendeu? É engraçado como quem é homofóbico fala que órgão excretor não reproduz, mas vive querendo comer o cu da própria mulher e a mulher não deixa, né? Acho engraçado isso. É bem interessante essa parte. Órgão excretor não reproduz, mas você vive querendo comer o rabo da tua mulher, né? Interessante. Falar aqui voltando a falar um pouco eu falo de tudo ao mesmo tempo, minha cabeça é assim, cara. Eu tenho todas as informações na minha cabeça ao mesmo tempo, eu quero falar de uma coisa, eu quero falar de outra, mas falando o que aconteceu lá na França. Tá, o que aconteceu na França foi o seguinte, o que aconteceu na França aconteceu lá na França, mano, tá? É trágico, é triste, é lamentável, mas eu vejo gente assim falando, colocando bandeirinha da França no perfil, eu vejo gente falando que vai doar dinheiro pra não sei o que lá pra França, entendeu? Ah, porque tem feridos, mortos e blá 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 na França, é como se, tipo, o Brasil tava uma maravilha, o Brasil tava uma beleza, aquele negócio, né? Segue a mídia, parceiro, vai, segue a mídia, vai indo nessa tua ideia errada aí que você vai ver onde você vai parar, lugar nenhum, tá ligado? Às vezes você tem um vizinho precisando de ajuda e você não vai, você vai mandar dinheiro lá pra França. Comparar a tragédia da França com o que aconteceu em Mariana. Claro que o que aconteceu em Mariana foi muito pior. Ah, por que foi pior? Eu vou te explicar pra você. Porque a França está praticamente em guerra lá. O que aconteceu foi um ataque terrorista, entendeu? O Estado Islâmico, ele atacou o outro país, velho. Tipo, é uma guerra entre dois, tá ligado? França, Estado Islâmico. No nosso país, a gente não precisa de outro país atacando a gente se caga sozinho, entendeu? O nosso país se fode sozinho, não precisa nem vir um Estado Islâmico, não precisa ver os Estados Unidos, não precisa ver ninguém atacar a Coreia do Norte, a China, ninguém precisa atacar o Brasil. O Brasil consegue ser uma merda sozinho. A infraestrutura é uma bosta, tá cheio de favela isso aqui, tá cheio de traficante, tá cheio de ladrão, político é ladrão, né? É um ciclo vicioso, como eu tinha falado. A polícia tem que prender o ladrão está no governo, o governo tem dinheiro suficiente para pagar o policial para proteger ele. A pessoa vai para a rua bater panela, o governante, que é o ladrão, na verdade, que está no poder, paga a polícia para a polícia impedir o cara que está na rua. O cara que está na rua fazendo protesto quer defender o professor quer ensinar. O professor não pode ensinar porque não tem salário, porque o governo que está em cima não paga o salário do professor. Aí o professor fica sem salário, não pode ensinar. O aluno não pode aprender, isso o nosso sistema forma pessoas ignorantes e burras. Entendeu? E você aí preocupado com quem dá ou não o rabo. Então eu acho que vocês têm que parar para pensar em coisas mais importantes. Eu acho que, cara, por hoje é só. Eu tô puto assim com um monte de coisa, então eu acho que por hoje é só, tá beleza? Se você concorda ou não concorda, bom, eu caguei pra opinião dos outros, sinceramente. Eu faço isso só pra ver se eu acho pessoas que pensam como eu, entende? Então, assim, vamos, vamos focar em coisas mais importantes. Tenta aproveitar mais a vida, a sua vida. Para de ver o que tá acontecendo com a vida do outro, né? Acho que a gente tem só uma vida pra viver e ficar perdendo tempo é bobeira, né, mano? É isso aí. Vida longa e próspera. Falou, tchau.